Olá, nesse vídeo eu vou corrigir essa questão 2. Na questão diz o seguinte: uma família planejou ter 3 crianças. Qual é a probabilidade de que a família tenha 2 homens, já que a primeira criança que nasceu é homem? Essa questão, assim como a número 1, dá para fazer usando a fórmula ou sem a fórmula. E também é uma questão de probabilidade condicional, né? Porque eu quero saber a probabilidade de que a família tenha 2 homens com a condição de que a primeira criança que nasceu é homem. Então, vou colocar aqui novamente a fórmula, né? A probabilidade de ocorrer A tendo ocorrido B, é a probabilidade de A interseção B, dividido pela probabilidade de B, tá? Aí eu tenho que ver quem é A, quem é B nessa história. A é o que eu quero. Quero que a família tenha 2 homens. Então, eu só vou escrever assim: tenha 2 homens. E quem é B? B é o ocorrido, né? A condição. A primeira criança que nasceu é homem. Tá? Como eu posso escrever isso rápido? Primeira criança é homem. Já assim mesmo? Então, estou colocando aqui para ficar mais fácil de lembrar, né, o que significa A, o que significa B. Então, para poder usar a fórmula, eu preciso calcular, né, a probabilidade de A interseção B e a probabilidade de B. Vou calcular a probabilidade de B primeiro, geralmente é o mais fácil, e depois eu calculo a probabilidade de A interseção B. Então, a probabilidade de B é dividir o número de elementos de B pelo número de elementos do espaço amostral. Quantos elementos tem nesse espaço amostral? Bom, a família planejou ter 3 crianças, né? Então a gente vê o total de resultados possíveis em relação ao nascimento de 3 crianças. Então, vou colocar aqui em cima, tá? Então, a primeira criança que nasceu poderia ser homem ou mulher. Tem 2 possibilidades. A segunda criança que nasceu poderia ser homem ou mulher. E a terceira também. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nesse espaço amostral vão ter 8 possibilidades. Então, eu já sei que aqui embaixo vão ser 8. Beleza? Quando a gente usa a fórmula, o espaço amostral não tem restrição, tá? Então você olha como se não tivesse aquela condição de que a primeira criança é homem. Então por isso que eu estou colocando o 8 aqui inteiro, tá? Então, quando usa a fórmula, não tem restrição no espaço amostral. NB é o número de elementos de B. Então, o B é o evento, né, que a primeira criança é homem. Então, os elementos que vão fazer parte do evento B, a primeira criança é homem, a segunda e a terceira podem variar, né? Aqui pode ser homem ou mulher e aqui pode ser homem ou mulher. Então, aqui vai ter 2 possibilidades, né? Porque pode ser homem ou mulher, e aqui vai ter 2 possibilidades, pode ser homem ou mulher. Multiplicando, 2 vezes 2, 4. Então, o evento B vai ter no total 4 elementos. Então, aqui vai ser 4. E não vou simplificar, vou deixar dessa forma. E aqui, né, é o número de elementos de A interseção B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O de baixo a gente já fez, né? Só falta ver quantos elementos tem em A interseção B. A interseção B tem que ocorrer os dois ao mesmo tempo. Tem que ser 2 homens e a primeira criança é homem ao mesmo tempo, tá? Nesse caso eu vou exibir aqui A interseção B. Né? Então, como tem que ocorrer os dois ao mesmo tempo, né? A primeira criança tem que ser homem. E tem que ter 2 homens. Então, uma possibilidade, por exemplo, é o primeiro ser homem, segundo ser homem, terceiro mulher. Outra possibilidade é o primeiro ser homem,
o segundo ser mulher e o terceiro ser homem. E acabou, tá? Não tem mais possibilidades com o primeiro sendo homem, né? Com a primeira criança sendo homem e tendo 2 homens no total, né? Então aqui eu vou fechar. Observe que aqui eu não estou escrevendo daquela maneira formal, né? Que no começo eu estava escrevendo dessa forma aqui, né? Acho que eu já cheguei até a comentar isso em outros vídeos. Essa seria a maneira formal, mas é claro que numa resolução você pode resolver isso um pouco mais rápido, né? Tá? Então, essa é uma escrita que é um pouco mais rápida, né? E dá para entender, né? Quem olha entende que o primeiro é homem, o segundo é homem, o terceiro é mulher, tá? Então está bem definido representar o elemento dessa forma. Então a interseção B só tem 2 elementos. Então aqui vai ser 2. Também não vou simplificar. Agora eu substituo aqui, né? Então, probabilidade de A interseção B é de 2 em 8. Probabilidade de B é de 4 em 8. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Eu não simplifiquei aqui justamente para poder simplificar aqui no final, que fica melhor, né, na verdade. Então aqui ficaria 1, na verdade, mas enfim, esse 1 aí não é tão necessário, tá? Ficaria 2 e 4, tá? Porque 2 vezes 1 é 2 e 1 vezes 4 é 4. Nesse caso tem que simplificar, né? Porque esse aqui seria a resposta final. Então, a resposta final tem que ser representado como fração irredutível. 2 dividido para 2 é 1, 4 dividido para 2 é 2. Então, essa seria a resposta final. 1/2, tá? Dá para resolver essa questão também sem fórmula. Sem fórmula, ficaria da seguinte forma. O primeiro que nasceu, a primeira criança que nasceu é homem, né? Vou fazer uma linha aqui. Então, se a primeira criança que nasceu é homem, a segunda e a terceira pode ou não ser homem, né? Então, no caso, o que a gente sabe é que tem essas possibilidades aqui, né? O segundo pode ser homem, o terceiro mulher. Pode ter primeiro homem, segundo homem, terceiro homem, primeiro homem. Sempre tem que ter homem no início, tá? Porque essa é a condição. Homem, mulher e homem. E tem mais uma, né? Homem, mulher e mulher. Então, se a família planeja ter 3 crianças e a gente já sabe que a primeira criança que nasceu é homem, então a gente tem essas possibilidades aqui para o nascimento do segundo e terceira criança, certo? E claro que tem que dar 4, né? A gente já fez essa conta, né? A primeira criança ser homem geram 4 elementos, tá? Só que agora eu estou exibindo elas. Então eu quero saber qual é a probabilidade, né? De nascer 2 homens, tendo ocorrido que o primeiro foi homem. Então, a probabilidade vai ser o seguinte: eu vejo aqui quais resultados que nasceram exatamente 2 homens. Bom, nasceram exatamente 2 homens aqui e aqui. Então, a probabilidade de ocorrer o nascimento de 2 homens vai ser 2 em 4, beleza? Então, aqui eu já poderia fazer direto. A probabilidade vai ser 2 em 4. Então, essa seria uma segunda solução, tá? E aqui tem que simplificar, né? E claro que vai dar a mesma resposta que deu na primeira solução. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Beleza, gente? Então, essa é a resposta da questão 2. Fechar aqui o vídeo. Valeu, gente!